Numa iconografia bizantina, uma pintura, um quadro espetacular, Jesus é apresentado com roupas brancas e detalhes em prata, e ele arromba as portas do Hades. Hades, tecnicamente falando, descreve um lugar invisível onde ficam os mortos. E arrombando esse lugar, essas portas, essa pintura, mostra Jesus segurando com uma mão Eva e com a outra mão Adão. E à sua volta todos os patriarcas da fé, como que numa expectativa de que as mãos poderosas do Cristo, que venceu a morte e o Hades, possa tirá-los todos dali. Sob os pés de Jesus, nessa obra de arte, encontra-se Satanás, derrotado, amordaçado. E as chaves, muitas chaves, porque Jesus tem as chaves da vida e da morte. Essa obra de arte apresenta aquilo que historicamente chamam Jesus de o Christus Victor, o Cristo vitorioso. E a vitória de Jesus é exatamente a sua ressurreição. Se não tivéssemos a ressurreição de Jesus, nós não teríamos vitória. Ouça bem o que estou dizendo, se não tivéssemos a ressurreição de Jesus, nós não teríamos vitória. Veja você que Jesus foi traído. Não tivesse Jesus ressuscitado, a traição teria vencido a fidelidade. Não tivesse Jesus ressuscitado, você se lembra que ele foi condenado injustamente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a injustiça teria triunfado sobre a justiça. Jesus foi morto por causa da maldade, na sua pior versão. Não tivesse Jesus ressuscitado, a maldade teria vencido. Então veja você que se Jesus estivesse ainda num túmulo, não existiria vitória de fato. Aliás, todos nós, sem exceção, desejamos vitória na vida. Todos nós, sem exceção. Os ateístas, os teístas, os gnósticos, os agnósticos, os crentes, os descrentes, todos nós desejamos vitória na vida. Ou não? Alguém quer ser derrotado na vida? Não. Todos nós desejamos vitória na vida. Não essa vitória triunfalista e barata que ouvimos nas redes de comunicação, que faz negação absoluta de sofrimento. Mas se Jesus estivesse ali sepultado ainda, pense nisso. Se ele não tivesse vencido e arrombado as portas do Hades, todos os seus sonhos e os meus sonhos acabariam ali, numa sepultura fria. Todas as suas alegrias, conquistas, todos os seus sorrisos ou lágrimas, todos os abraços, todo o cafuné, carinho, todo o afeto, toda a esperança, acabaria numa sepultura fria. É por isso que o apóstolo Paulo, no ano 55 depois de Cristo, ao se deparar com a falsa doutrina no mundo grego, que dizia que Jesus não tinha ressuscitado, ele escreve o mais longo capítulo da Bíblia tratando desse assunto. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele usa 58 versículos para nos falar da importância da ressurreição e dos benefícios da ressurreição de Jesus.
Eu ministrei até agora 3 benefícios. A ressurreição de Jesus nos dá firmeza para termos perseverança. A ressurreição de Jesus nos dá salvação no sentido mais pleno da palavra. A ressurreição de Jesus nos liberta, como libertou Pedro dos seus temores, como libertou Tiago da sua incredulidade e como libertou o apóstolo Paulo do seu fanatismo religioso. Hoje eu quero falar desse último benefício, que é definido em uma única palavra, uma palavra que é cobiçada por todos nós. Esse benefício é o nosso objeto de desejo: vitória. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15. Eu não vi quem pôs a água aqui, mas que Deus te abençoe, que a sua prole seja grande, que você tenha muitos netos. Tá bom, né? Mais filhos, não sei, enfim. Quem foi? Rato. Deus abençoe o rato nessa noite. Ele foi rápido como um rato. Obrigado, Deus te abençoe. Capítulo 15, a partir do versículo 55. Depois nós vamos visitar alguns outros versículos aqui. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 55. Se você encontrou, por favor, diga amém. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, ou Hades, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Note uma vez mais, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você, meu querido, não lembrar de tudo que aconteceu nessa noite, mas você sair daqui com esse versículo na sua mente, no seu coração, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, já valeu a sua noite. Amém? Já valeu a sua noite. Eugene Peterson é um escritor norte-americano. Ele conta que certa vez ele visitou um mosteiro. E ele notou que para eles chegarem até o refeitório, eles tinham que passar pelo cemitério do mosteiro. E naquela primeira visita que ele fez, no primeiro dia, eles estão levando ele para tomar um café no refeitório. E passam pelo cemitério. E tem alguém abrindo uma cova. E ele perguntou, morreu alguém? Ah, não. A gente está só abrindo a cova para o próximo que ainda vai morrer. E ele pensou o seguinte, na hora do almoço, passou pelo cemitério e a cova aberta. Na hora da janta, a cova. E enquanto ele jantava e tomava as refeições com aqueles homens que ali estavam, ele pensou, 3 vezes por dia, ou 6 vezes, esses homens ficam pensando, olhando entre eles, quem será o próximo? Mas eles lidavam com isso, não como se fosse algo assustador e absurdo, porque não é essa a realidade de viver? Não é essa a realidade de viver? A imprevisibilidade da vida? Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, nos apresenta a vitória que nós temos. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que ele diz assim, e agora digo isto, irmãos, versículo 50 em diante,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção? Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aqui ele nos dá o que eu chamo de a vitória da transformação, para dois grupos distintos. O primeiro grupo é um grupo de pessoas que estão vivas. Ele diz assim: olha, tem uma promessa para você. Você será transformado. E a segunda parte da promessa é para aqueles que estão em estado de corrupção ou de decomposição, para aqueles que já morreram, fisicamente mortos. O que Paulo está dizendo é que existe no futuro uma esperança escatológica no final dos tempos, para a qual a nossa existência lá, num ambiente tão diferente desse que nós conhecemos, que vai demandar uma transformação profunda nas nossas vidas. Uma transformação para melhor. É mais ou menos assim: se você vai mergulhar, você precisa de equipamentos para estar debaixo d'água. Se você for fazer uma viagem espacial, você precisa de equipamentos para fazer essa viagem espacial. E Paulo diz o seguinte: um corpo físico, biológico, normal como nós temos, é um corpo incapaz de viver a plenitude daquilo que Deus trará no futuro, no seu reino milenar e no estado eterno. Eu não tenho tempo para desenvolver esses dois assuntos, mas nós podemos trocar algumas mensagens depois. Esse corpo não dá. Então, como poderemos viver a plenitude do que Deus tem para nós no futuro? Ele diz: para aqueles que morreram, ressurreição. Para aqueles que estão vivos, transformação. Todos seremos transformados. Então, se você... os mais jovens não se sentem assim. Por exemplo, tem uma fase na vida que está tudo no lugar certo, não é? Tudo no lugar certo. Você olha e fala: está tudo aqui, e você acha que vai estar sempre no lugar certo. Espera um pouco. Outro dia, eu e a Júlia encontramos um amigo dela, de anos, mais velho que ela, é importante fazer essa nota, mais velho. E ele disse assim: rapaz, depois de um tempo, não é que a gente envelhece, a gente derrete. Ele falou: está derretendo tudo aqui, eu não sei o que fazer. A Bíblia diz que um dia nós passaremos por uma transformação. E é uma transformação tão grande. Então veja, as pessoas que morreram, mas que tiveram fé em Jesus, serão transformadas. É como se fosse uma semente plantada que germinará em um novo corpo glorificado. E eu e você um dia teremos uma transformação tão radical, para melhor, que botox nenhum jamais faria isso na nossa vida. Aleluia, hein? Veja o que diz: isto vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi o primeiro, ele é chamado de primícia. Na sua ressurreição, o seu corpo era glorificado. E no versículo 51 ele diz assim: eis que vos digo um mistério. A ideia aqui da palavra mistério é que é uma informação nova, que no Antigo Testamento eles não sabiam e que agora estava sendo revelada. Olha o que ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E o versículo 52, de uma maneira linda, nos diz isso. Diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra momento aqui é a raiz que nós temos em língua portuguesa para átomo. Ele diz: num átomo de tempo. E a ideia aqui é num tempo que sequer você pode dividir. Algo tão rápido que vai acontecer, como um flash. Esse abrir e fechar de olhos que nós temos na nossa tradução é uma maneira de tentar aportuguesar o conceito. É algo tão rápido que vai acontecer e você vai estar novo em folha. Que dia maravilhoso será esse! Transformados. E o que isso quer nos dizer? Essa vitória da qual Paulo fala, essa vitória que ele chama de ressurreição. Veja você,
Muitos sistemas religiosos, se não a maioria deles, e inclusive os gregos, desprezam o mundo material. Tem asco pelo mundo material. O Deus da Bíblia é o Deus que criou o mundo material. E criou o mundo material e disse, é bom. Quando Paulo estava pregando em Atenas, em Atos capítulo 17, vamos dar uma espiadinha ali, por favor, Atos 17, deixa marcado aí Coríntios, mas vamos dar um pulinho em Atos 17. Ele faz uma pregação evangelística para compartilhar o Evangelho, é uma linda mensagem que ele apresenta. Ele fala de Jesus, os gregos estão ouvindo, mas olha o que acontece. Versículo 32, Atos 17, 32. Se você encontrou, por favor, diga amém. Quando ouviram falar do quê? Quando ouviram falar do quê? Uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos falar noutra ocasião. Escarneceram. Os gregos não apreciavam o corpo físico. Para o grego, a melhor coisa que poderia acontecer era o desprendimento do corpo. Ele achava que isso seria um livramento. E aí vem Paulo e diz, não. Um dia, esse corpo será ressuscitado. Esse corpo será ressurreto e glorificado. Esse corpo passará por uma transformação extraordinária e será melhor. E os gregos não conseguiam aceitar isso. Muitos não conseguem aceitar o valor desse mundo físico. Deixa eu dizer, o nosso Deus criou a manga. Quando você está comendo uma manga e se lambuzando com a manga, e os que têm barba aqui sabem o que eu estou dizendo, e tem manga para todo lado, naquela explosão de sabores na sua boca, e a manga fica te relembrando com todos os fiapos que ficam entre os dentes, horas e horas depois daquele momento de prazer. Deus criou a manga, Deus criou esse mundo físico, Deus criou corpos que se sentem atraídos. O problema é que o pecado, o mundo, o sistema anti-Deus transformou o prazer de comer em glutonaria, o prazer da sexualidade em promiscuidade. Esse é o problema. Mas Deus olha para esse mundo e diz, eu criei para ser bom. O pecado é que poluiu tudo isso. Mas nós temos uma grande expectativa, a vitória de Cristo, porque Ele ressuscitou. E meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, que nos diz que num átomo de tempo tudo isso pode acontecer, Paulo vai adiante e nos descreve aqui a vitória sobre a morte. Ele zomba da morte. Veja só, é uma canção de escárnio que nós temos aqui. Quando nós temos acampamentos, nós dividimos os grupos das crianças, dos adolescentes, e as equipes têm que produzir canções. Eles produzem canções maravilhosas, eu preciso te dizer isso, canções dignas de hinos, por exemplo, como Santo, 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 e essas coisas. Mas eles também produzem canções de provocação, do tipo, passou um avião e disse que o amarelo é o campeão, e coisas assim. Canções de escárnio. Vocês já viram quando crianças pequenas falam para o outro? É o escárnio do outro. Você é incapaz. Essa pequena canção que nós encontramos aqui é exatamente o que Paulo está fazendo. Veja o versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: cadê a tua vitória? É um escárnio, ele está zombando da morte. Não há por que mais temer a morte. Então veja, essa vitória de Jesus é que nos garante que toda a nossa jornada aqui, de sacrifícios, de insistência, de perseverança, vale a pena, porque as coisas não acabarão na sepultura. Não acaba ali. Ele venceu. É o Cristo vitorioso, é Ele que nós servimos. E Cristo nessa vitória, Ele não apanha essa vitória apenas para Ele próprio. Ele compartilha essa vitória com você e comigo. Abra por favor em Romanos, a gente ainda tem tempo para olhar esse texto. Romanos capítulo 8, é uma passagem muito conhecida. Romanos capítulo 8, versículo 31. Amém? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Agora note. É Cristo Jesus quem o quê? Morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, viram todas as coisas? Nudez, fome, espada, morte. Paulo nos dá uma síntese dos problemas que nós enfrentamos. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores. Mas note, somos mais que vencedores, porque aquele túmulo em Jerusalém está vazio. Jesus ressuscitou. Se estivesse morto, nós não poderíamos dizer que somos mais que vencedores. Há algo curioso sobre essa expressão, mais que vencedores. A língua do Novo Testamento, que é o grego, coloca aí a palavra hiper. Você poderia traduzir literalmente, hiper vencedores. Se você quer comprar algo muito básico, você vai até um pequeno armazém e você consegue algumas coisas. Se você quer um pouquinho mais, você vai num supermercado. Agora, se você realmente gosta de encher o carrinho, você vai num hipermercado. Paulo disse aí que eu e você não somos vencedores, nem super vencedores. Ele diz que nós somos hiper vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que ressuscitou e arrombou as portas do Hades e reverteu tudo aquilo que Adão e Eva, nossos ancestrais, trouxeram sobre nós. Que vitória é essa que nós temos? Mas note que aqui em Romanos, Paulo diz assim, versículo 37, em todas essas coisas. Veja, há uma diferença muito grande entre desfrutar da vitória que a palavra de Deus nos apresenta e do falso triunfalismo que apresentam lá fora. Aqui não diz que Jesus nos dá a vitória para não passarmos por problemas, mas diz que em o que você está enfrentando?
Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Dentro disso, no meio disso, nesse turbilhão, dentro desse compartimento em que você está, você é hiper vencedor. Não é uma negação da realidade, não é uma negação de que a vida não nos traga problemas, mas é a convicção de que aquela grande vitória de Cristo se estende sobre todos nós. Voltando à carta de Paulo aos Coríntios, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que o texto diz assim, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Na língua grega, esse tempo verbal está no presente ativo. Muito parecido da língua portuguesa. O que quer dizer? Que essa vitória que ele conquistou na sua ressurreição vem ao nosso encontro todos os dias que nós precisamos. Então, se você precisa de alguma vitória hoje, o Cristo ressurreto pode te dar. Está com você. E lá na frente, quando chegar aquele momento do ocaso da nossa vida, nós temos a grande vitória. Porque Ele também nos dará, ativamente Ele nos dá da sua vitória. Outro dia em casa, quando nós chegamos, uma abelha ferroou a Melina. E depois ela saiu procurando a abelha e nós encontramos. E a abelha estava agonizando no chão. Ela falou, o que está acontecendo com a abelha, papai? O que está acontecendo? Eu falei, que você é tão ruim, olha aí o que o seu sangue fez com a abelha. Brincadeira. Ela é um doce, eu não disse isso. Eu disse a ela, a abelha é assim. Quando ela ferrou, o ferrão se desprende e ela morre. Um dia, meus queridos, a morte ferroou o Deus homem. Injetou nele todo o seu veneno. Gênesis diz que isso era a serpente ferindo o calcanhar dele. Colocou nele ali o ferrão e ele foi sepultado. 3 dias depois, nos diz a Escritura, e temos o testemunho da história, ele ressuscitou, arrombando as portas do Hades. Hoje a morte é como um inseto sem ferrão, agonizante. Quando finalmente o nosso Senhor voltará, ressuscitará os que morreram, transformará os que estão vivos. Isso é uma grande vitória. É a certeza que eu vou poder desfrutar das minhas pequenas vitórias hoje. E há uma grande vitória me aguardando no futuro. Eu quero concluir com uma história que provavelmente você já ouviu falar. Ela é conhecida como os 40 mártires de Sebaste. Esse é um episódio que aconteceu no ano 320, quando o imperador Licínio decidiu passar uma lei. A lei era a seguinte, que todos os soldados do império deveriam adorar os deuses romanos. Mas esses 40 soldados eram cristãos, adoradores de Jesus. E eles disseram, não, nós não vamos fazer isso. Licínio disse, se vocês não fizerem isso, eu vou condenar vocês a uma morte vergonhosa. E eles disseram, nós não vamos adorar falsos deuses. E foram condenados. Eles foram condenados a entrarem numa noite fria de inverno, nus, em um lago. Era um espetáculo de horror que ele queria fazer. E um após o outro, nu, foi entrando naquele lago gelado. Quando entraram lá, eles começaram a cantar louvores a Deus
e falar da vitória de Jesus sobre a morte e a vitória da ressurreição, e cantavam. Enquanto isso, na margem daquele lago, soldados diziam: olha, o imperador, na sua generosidade, oferece àqueles que negarem o Cristo um banho quente, uma refeição quente e perdão absoluto. E eles cantavam mais alto. Um deles se apostatou, saiu e recebeu um banho quente, uma sopa quente. No dia seguinte, quando eles foram até o lago para retirar o então 39 corpos, encontraram 40, porque um soldado que estava vendo aqueles homens que não temiam a morte foi profundamente tocado pelo Espírito de Deus. Arrancou as suas vestes, entrou no lago gelado e se uniu àqueles homens que tinham a maior de todas as vitórias, a vitória da ressurreição de Jesus. Quem assim vive tem vitória com V maiúsculo. É essa vitória que Deus tem para você, não essas vitóriazinhas, não. Uma grande vitória que reverbera por todas as áreas da sua vida. Que vitória você precisa hoje? Sobre o pecado? Sobre alguma luta pessoal? Ela é tão pequena perto daquilo que Cristo pode fazer na sua vida. Vamos nos colocar em pé. Como é bom saber que servimos um Cristo vivo, Christus Victor, Cristo vitorioso. É Ele que quer viver e acompanhar você todos os dias da sua vida. Feche seus olhos.